Será que Deus morreu? Será que ele está morto? E se eu responder depende, você vai ficar muito chocado? Mas é isso que eu vou responder, depende. Nós temos aberto no Evangelho de Lucas, num capítulo muito famoso, que reúne 3 parábolas ou 3 histórias que Jesus contou, num contexto muito particular. Para quem estava aqui 2 domingos atrás e ouviu a introdução dessa série, é muito importante, e aí para simplesmente colocar todo mundo na mesma página, que a gente entenda qual era a audiência, quem é que estava ouvindo essas histórias. Lucas, capítulo 15, versículo 1, todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Criticavam Jesus. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. E o que nós estamos estudando é a terceira. A primeira foi da ovelha perdida, a segunda foi da moeda perdida, e a terceira é a parábola chamada do filho pródigo, ou a parábola do filho perdido. Há um crescimento, vai ficando mais climático na medida em que Jesus vai contando essas parábolas, e essa última, a terceira que nós temos estudado, é o clímax dessas 3 histórias. Porque Jesus chega num ponto, e hoje nós vamos ver que ponto é esse, em que ele atinge em cheio o problema crucial, vamos dizer, do establishment, do status quo da religião da época. É justamente quando ele conta essa parábola, aí no pedaço que nós vamos estudar hoje, que ele chega com a espada ali no âmago da questão. Quando os dados do Censo Demográfico de 2010 foram divulgados, finalizados, no mês de junho, esses dados surpreenderam todo mundo. Porque havia uma percepção, pelo menos aparente, de que havia um declínio do crescimento do número de evangélicos no nosso país. O Fernando mencionou isso 2 domingos atrás também, que o censo nos surpreendeu quando demonstrou que o crescimento dos evangélicos dentro da população brasileira não estava enfraquecendo, pelo contrário, estava acelerando. De tal maneira que hoje o número oficial de evangélicos, de pessoas que se declaram evangélicos no Brasil, é 42,3 milhões, ou cerca de 22,2% da população. E ficou confirmada, então, essa tendência de crescimento, e um crescimento acelerado no segmento chamado os evangélicos. É incrível porque se a gente pensar nos últimos 10 anos, a Igreja Evangélica Nacional cresceu mais de 6 pontos percentuais. E para quem analisa estatisticamente essa questão, chega à conclusão que esse é um fenômeno religioso que jamais foi visto na história do nosso país. Isso, apesar de todos os escândalos, questionamentos, de todas as coisas terríveis que têm acontecido, derrocadas de grupos denominacionais inteiros, de escândalos, de vultos, de personalidades evangélicas, de lideranças famosas. Apesar de tudo isso, desses escândalos que envolvem pastores famosos e também do avanço do secularismo, como o Fernando também mencionou 2 domingos atrás, cerca de 15 milhões de pessoas nesse último censo se declararam ateus. Apesar de tudo isso, os evangélicos crescem e já são, segundo o censo, quase 25%, ou 1/4 da população do país, e continuam crescendo. Quando meu avô nasceu em 1889, e foi, na realidade, a primeira, talvez a segunda geração de cristãos evangélicos da minha família, quando ele nasceu havia 99% de pessoas que se declaravam cristãos católicos apostólicos romanos. Hoje esse número
de católicos apostólicos romanos está em 65% da população. Isso significa que o cristianismo tem ficado mais diversificado na nossa pátria, com o crescimento dos evangélicos. Mas se você pensar especificamente nos evangélicos, meu avô se converteu, ele foi expulso da sua família, foi deserdado pelo seu pai, porque se tornou, entre aspas, um bíblia, um protestante. Alguém o encaminhou para uma escola missionária em Minas Gerais, na cidade de Lavras, e lá ele fez, na época, o 2º grau, ginásio, e se formou, e depois foi direto estudar para um seminário em Campinas, e se tornou um pastor presbiteriano. Imagina que nessa época em que ele nasceu, apenas menos de 1% da população do nosso país se declarava protestante ou evangélica. Quando eu nasci, a porcentagem havia crescido, mas nada comparado com o que a gente tem hoje. Por que eu estou dizendo tudo isso? Estou falando tudo isso porque eu acho que isso tem muito a ver com a parábola do filho pródigo na parte que nós vamos estudar hoje. Nós vimos domingo passado que a história começa com o filho mais novo chegando para o pai e pedindo a parte dele da herança. Desonrando o pai com aquele pedido, ofendendo o pai com aquele pedido, jogando o nome da família na lama, porque ninguém faria isso, porque na prática, na cultura da época, significava duas coisas. Primeiro, é que ele desejava que o pai já tivesse morrido para ele poder ficar com 1/3 das propriedades que seria dele, porque o mais velho tinha direito a 2/3, como primogênito. Então ele gostaria que o pai tivesse morrido. Em segundo lugar, para o pai poder fazer aquilo, que já é um escândalo, o pai teria que se desfazer de uma parte das propriedades, liquidar as suas propriedades para poder dar os recursos, torná-los disponíveis para o filho mais velho poder então fazer o que ele queria. Uma revolução nas finanças da família. Algo que ninguém fazia na época. E isso foi assim algo de grande ofensa e grande tristeza para esse pai que, como vimos domingo passado, de uma forma surpreendente, atendeu o pedido do filho. Atendeu o pedido do filho, deixando a porta aberta. O filho foi, gastou tudo, desperdiçou, como a Bíblia diz aqui, com prostitutas, acabaram os amigos, porque o dinheiro acabou, a situação ficou muito difícil, e ele foi trabalhar numa fazenda e teve que comer a comida mais simples possível, e aí teve fome na terra, estava uma situação de seca, e nem a comida dos porcos estava disponível para ele comer. E naquela condição ele se arrependeu, caiu em si, viu a loucura que ele tinha feito, resolveu voltar, fez um ensaio de como ele ia falar com o pai dele, pediu para o pai dele admiti-lo como um funcionário, como um empregado na terra, e aí ele voltou. Se nós pensamos de uma forma muito superficial e rápida, o ponto dessa parábola mais conhecido é aquele que foca no estereótipo da pessoa pecadora. É aquela que chuta o pau da barraca, resolve fazer o que quer, nega os valores que recebeu da sua casa, vai embora pelo mundo descobrir como é que é a vida. Esse é o protótipo do independente, do autônomo, da pessoa que faz o que quer. Não aceita simplesmente um caminho que lhe é oferecido e foi seguido por todo mundo que veio antes dele. Ele quer descobrir o seu próprio caminho. E muita gente é assim. Como nós vimos no domingo passado, muita gente deseja descobrir o sentido, o significado da vida, quebrando os paradigmas. Resolvendo na sua cabeça que ele vai ter a ousadia, a coragem de romper com aquilo que era e descobrir por si. Eu creio que nesse auditório há várias pessoas que têm essa tendência. E que talvez a história da sua vida mostra exatamente isso, que você também resolveu romper.
E talvez você ainda esteja num momento em que você está numa busca, numa investigação. O que realmente tem valor? O que eu vou descobrir ainda que vai preencher essa fome, essa sede de vida que eu tenho? Porque eu não compro nada daquilo que me falaram. Eu não acredito eu estou aqui hoje porque um amigo me convidou e eu falei, bom, é meu amigo, né? Ele fala tão bem, vou lá ver como é que é. Não sei, pode ser que você seja. Eu nem sei quem você é, nem sei se você está aqui, mas talvez seja o seu caso. Ou talvez você vem porque seu pai, ou você foi criado, né? E você está aqui porque, sei lá, né? Mas lá no fundo, não faz sentido. Mas às vezes a gente esquece que essa parábola, que inclui um segundo filho, ela tem mais do que simplesmente reforçar um estereótipo para nós. Jesus não disse essa parábola simplesmente para se referir aos publicanos e pecadores que possivelmente iam ser identificados com o filho mais novo, aqueles que eram excluídos socialmente, aqueles que eram desprezados pelos religiosos da época, dizendo, olha, eles têm direito à salvação. Assim como o filho mais novo se arrependeu e voltou e encontrou um pai de braços abertos, que foi correndo lá na curva da estrada, beijá-lo e deu uma festa para ele, assim também o amor de Deus é tão grande que pega o pior dos pecadores e recolhe, não é? Com a sua misericórdia, perdoa e tem lugar para ele de volta em casa. Isso a gente sabe. Essa parte a gente entende. Esse é o estereótipo. É isso que a gente talvez tenha escutado muitas vezes, crescendo, especialmente a gente que cresceu numa igreja evangélica ou com uma tradição cristã muito forte. Nós não tivemos dúvida crescendo e nós ouvimos muitas vezes, de várias maneiras, o que era pecado, o que era errado, o que estava fora dos padrões de Deus. Nós sabemos de cor e salteado. Mas à medida em que a gente cresceu e deixou que na nossa cabeça e no nosso coração esse código muito claro, muito definido, né, fizesse parte do nosso dia a dia, algo foi acontecendo talvez conosco. Eu não sei, pode ser. E é exatamente essa parte da história que a gente meio que passa sem dar a devida reflexão. É a parte do diálogo do pai com o filho mais velho. Vamos ver o que a Bíblia diz a partir do versículo 25. Lá em casa, uma baita de uma festa. O filho, banho tomado, roupa limpa, anel do dedo, o novilho cevado, está lá na mesa, aquela carne, o churrascão, né? Festas, e festa naquela época tinha música, né? Dança. Então, aquela festança dentro de casa, e o que está acontecendo do lado de fora? Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, e então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Viram a diferença do novilho gordo e o cabrito, né? Até a comparação. Mas quando volta para casa, esse teu filho, não é meu irmão, não é teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho,
você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Pensa um pouquinho comigo. No dia talvez o dia mais importante da história da vida deste pai e dessa família. Talvez o dia assim mais extraordinário e mais emocionante na história da família. É o dia em que esse menino volta, né, o mais novo. O filho mais velho volta e ele não tem dúvida do significado daquela festa para esse pai. Ele ouve o barulho da festa. O que está acontecendo? Ele sabe que é uma coisa extraordinária. E ele percebe instantaneamente como o pai dele está feliz que o mais novo voltou. Ele não tem dúvida disso. Ele chega do trabalho, né, como ele vai sempre, ele diz, está lá trabalhando, fazendo o que ele deve, todo dia, certinho. E quando ele chega, o que ele encontra? Ele encontra algo que ele nunca viu antes. Uma festa de todo tamanho, uma alegria total. O pai soltando o rojão, todos os empregados mobilizados para celebrar a volta do filho que tinha ido, gasto a sua herança e agora voltado. E, de repente, o pai está celebrando o fato de que ele continuava filho e tinha um espaço para ele em casa. Mas esse filho mais velho, em vez de ele se alegrar e dividir a alegria do pai, ele fica irado. Ele se recusa a entrar em casa e participar da festa. O que ele faz? Quando ele faz isso, ele está também, de uma forma diferente, demonstrando um tremendo desrespeito pelo seu pai. E mais, discordando terminantemente e frontalmente da maneira como o pai está dirigindo, liderando as coisas que têm a ver com a família. Porque na cabeça do mais velho, o que o pai está fazendo é absurdo. Então ele desrespeita o pai porque ele não quer entrar em casa. E ele não concorda com a maneira do pai agir em relação ao filho, ao irmão mais novo. Agora, se você observar, o que acontece? O filho fica do lado de fora, versículo 25, e aí no versículo 28, quando ele está do lado de fora irado, o que acontece? O seu pai saiu e insistiu com ele. Onde é que o pai foi buscar o filho mais novo? Na estrada, do lado de fora de casa. Onde é que o pai foi buscar o filho mais velho? Do lado de fora da casa. A busca do filho é fora de casa do mesmo jeito. Porque, na realidade, o que está acontecendo aqui? O filho, embora ele esteja fisicamente no lar, na casa, há um abismo entre ele e o pai. Ele não está, de fato, na companhia e na presença do pai. O pai fala sobre isso depois. O significado dessa parte da história, então, é que o filho mais velho é tão perdido quanto o filho mais novo. O filho mais velho é tão perdido quanto o mais novo. Tanto um quanto o outro estavam longe, alienados do pai. Isso tem a ver um pouco com a razão pela qual eu li essa estatística aqui. Porque hoje nós estamos vivendo num momento da história do nosso país em que a massa de pessoas que se declaram evangélicas está crescendo vertiginosamente. A massa de pessoas que sabem as regras do jogo evangélico está crescendo. Você identifica essas pessoas pelo jeito que elas falam, pelo jeito como nós às vezes nos cumprimentamos, pelas nossas palavras, pelo que a gente fala ou deixa de falar, pelo que a gente faz ou deixa de fazer, pelo que a gente lê ou deixa de ler, e isso é natural. É natural. Os nossos compromissos, os nossos valores vão determinar o nosso comportamento. A questão não é essa.
A questão é que o filho mais velho disse: eu estou aqui fazendo o meu trabalho como escravo todo esse tempo, fazendo tudo que o senhor manda, tudo certinho, e nem um cabritinho o senhor me deu, ou matou, para eu celebrar com os meus amigos. Eu que estou andando na linha. Não tive festa. O outro que foi lá e viveu desse jeito, agora volta com essa cara lambida, pedindo perdão: olha a festa que o senhor está dando. Alguma coisa está errada. O senhor é injusto. E é isso que gerou nele essa reação de não querer entrar. Aliás, quais são os sinais de alienação? Ou de distanciamento no coração desse filho mais velho do pai? O primeiro deles é essa raiva profunda que ele sente. Ele sente raiva. Ele sente raiva quando alguém do tipo irmão mais novo muda de vida. Ou chega. É interessante que o salmista fala sobre isso, né? Daquela experiência de você ver o ímpio prosperando, né? Crescendo. O ímpio que eu digo, a pessoa que não está nem aí com Deus, né? Não tem lugar para Deus na vida dele. Ele cresce, fica rico, vai, viaja, faz isso, manda, pisa, puxa tapete e está numa boa, né? E você que está lá servindo a Deus e tal, para ver esse sucesso, toda essa prosperidade. Por isso que pregar prosperidade hoje, em nome de Jesus, dá ibope. Porque quem não é que anda pelo caminho estreito e passa pela portinha apertadinha, que não dá uma olhadinha para o lado e vê o cara lá todo, né? Numa boa e não fica com inveja. É humano isso. Então, quando a gente consegue ouvir uma mensagem que diz: escuta, Deus nos deu fez de cabeça e não cauda. Opa, eu quero ser cabeça, eu não quero ser cauda. Quem não quer ser cabeça? E o irmão mais velho se sentiu o próprio, primogênito. 2/3 de tudo que meu pai tem vão ser meus. Eu sou o cara. Estou fazendo tudo certo. Não vou dar margem para comentário. Estou aqui. Ó pai, estou aqui. Eu sou o cara. Mas na hora que alguém se arrepende, alguém que não é do tipo dele, certinho, que está dentro do quadrado, que faz tudo conforme o figurino, chega, né, com a roupa rasgada, todo sujão: e aí, pai, tal, vamos lá, estou aqui, já era, gastei tudo. Esse cara não tem lugar aqui. Aqui em casa só fica quem faz tudo certinho. E quando o pai age daquela forma: meu filho, eu falo: peraí, agora alguma coisa está errada. Você se lembra da atitude de Jonas, quando Deus resolveu não destruir Nínive? E Jonas falou para Deus: é por isso que eu não queria vir pregar. Porque eu sabia que o Senhor é misericordioso. Ele falou a teologia certa: misericordioso, longânimo, tardio em irar-se, e que se não gosta de fazer o mal para as pessoas. Então, para que eu vinha pregar? O Senhor sempre perdoa mesmo. E ele queria que Deus cumprisse a palavra, que Deus falou: você vai lá pregar que eu vou destruir a cidade. Ele ficou esperando lá no morro, sentadinho, esperando cair o fogo do céu, e o fogo não caiu. E ele ficou tão irado que ele falou: agora eu quero morrer, porque eu não sou palhaço. Eu sou um profeta, palhaço não. E foi exatamente esse sentimento que dominou o coração do irmão mais velho. Agora, o que isso aponta? Aponta quando ele diz: eu estou aqui fazendo tudo certo, versículo 29, todos esses anos tenho trabalhado como escravo, nunca desobedeci às tuas ordens. O que ele está dizendo? Eu fui obediente. Mas uma obediência mecânica, uma obediência formal. Na forma, estava tudo certo. Mas não havia alegria, não havia gozo, não havia regozijo, não havia prazer em estar ali com o Pai. Não havia amizade, não havia companheirismo, não havia cumplicidade.
O pai era simplesmente um meio para ele atingir o fim. Eu um dia vou ser dono de tudo isso. Vou engolir o que eu tiver que engolir. Tomara que meu pai fique doente logo e vá embora, né? Pelo menos o mais novo falou assim: pai, eu não quero ficar esperando você morrer, não. Dá logo a minha terça parte e eu vou cuidar da minha vida. Foi honesto. O mais velho, não. Ele engolia, trabalhava, como ele disse, se sentindo um escravo, né? Como se ele não... Porque se ele é herdeiro, ele é dono, né? Pai e filhos, né? Companhia limitada. Mas ele não se via assim. Ele se via como um escravo, porque ele não podia controlar as propriedades. O controle que ele exerceu foi um controle deferido. Era algo que ele controlava seu comportamento para receber depois aquilo que realmente motivava o seu coração. Era uma obediência mecânica e sem nenhuma alegria. Se a maneira como o filho mais novo escolheu viver a vida foi gastar, vamos comer, beber, vamos farrear, porque acabou. Eu não vou ficar esperando o céu. Eu não vou ficar esperando, sei lá, novos céus e nova terra, e ficar aí crendo num negócio enquanto está todo mundo aí, eu estou lá me esforçando e quando eu consigo, vem um espertinho lá, faz lá o marketing dele, se vende muito bem, conta umas mentiras, faz uns PowerPoints e ganha meu lugar. Eu não. Eu vou viajar pelo mundo, vou cuidar da minha vida, chega. Esse negócio de ser empregado, não, quero ser patrão. E tem várias outras coisas que a gente podia acrescentar, mas essa atitude de, eu vou gastar, vou mesmo. Sou jovem, tenho 10, 15 anos para queimar, vou aprender, vou ter experiência, depois eu vou resolver, eu vou assentar, eu vou cuidar da vida, eu vou ficar mais sério. Mas, por enquanto, que nada. Você conhece gente assim? Mas se desperdício é a palavra-chave do irmão mais novo, a palavra-chave do irmão mais velho é controle. Porque ele quis controlar, ele tinha tudo sob controle. E a religião faz isso. Se o irmão mais novo tem a ver com o caminho da não religião, o irmão mais velho tem a ver com o caminho da religião. Está tudo controlado. Para não dizer amarrado. Está controlado. Eu sei qual vai ser o resultado. Uma outra coisa que é um sinal dessa alienação, desse abismo espiritual entre o filho mais velho e o pai, é esse desprezo que ele sente pelo irmão menor. Ele não tem nenhuma alegria de ver uma pessoa perdida se encontrar, reencontrar e ser encontrado de volta, né? E ser abraçado de volta no lar pelo pai. Ele despreza. Esse teu filho, não é meu irmão, é teu filho. Insegurança em relação ao pai. Todos esses anos eu estou aqui fazendo tudo certo. Insegurança no amor. Mas o Senhor não matou nem um cabritinho para os meus amigos. E, finalmente, essa atitude condenatória dos outros, porque ele se coloca no lugar de juiz. Ele condena o pai, ele condena o filho. Ele está certo. Essa é a atitude do irmão mais velho. É o caminho da religião. Refere-se a esse grupo do versículo 2 aqui, que estavam ouvindo essas histórias, os fariseus e os mestres da lei, que criticavam Jesus, porque ele tinha as portas abertas para os excluídos, para aqueles que sabiam que estavam doentes. Interessante, porque eu mostrei no final da mensagem do domingo passado, eu mostrei essa tela de Rembrandt, que está no Museu Hermitage, em São Petersburgo, na Rússia. E uma pessoa que escreveu um livro sobre a volta do filho pródigo, na realidade,
É um estudo sobre pais, filhos e irmãos. Um livrinho pequeno que vale a pena ler pelo Henry Nouwen. Ele é um sacerdote já falecido, holandês, e já escreveu bastante sobre espiritualidade, e ele escreve esse pequeno livro. Na realidade, é um livro que ele faz uma reflexão sobre a parábola e também sobre a tela, sobre a pintura de Rembrandt. Disse que ele fez a visita ao museu e ficou durante horas sentado observando a tela. Horas e horas e horas e horas. E aí ele foi inspirado para escrever essa reflexão baseada na vida, ou na tela de Rembrandt, e também no capítulo 15, na parábola do chamado filho pródigo. E nessa tela nós vimos que tem alguns personagens, o filho que chega de joelhos, abraçado pelo pai, e em pé, na extremidade da tela, com a luz. Você percebe que a luz está no pai e no filho, e a iluminação mais forte também no filho mais velho. Uma posição de juiz, uma posição de condenação, mãos cruzadas, não há um sorriso, não há um olhar de misericórdia, mas um olhar duro de condenação. Henry Nouwen, quando escreveu sobre isso, escreveu o seguinte: ambos precisam, um filho mais velho, o irmão mais velho e o irmão mais novo, ambos precisam de cura e perdão. Ambos precisam voltar para casa. Ambos precisam do abraço do pai. Mas está bem claro na história, bem como na pintura de Rembrandt, que a conversão mais difícil de acontecer é a conversão daquele que ficou em casa. E aí é que pega. É aí que pega. Como é que a gente faz em relação a essa condição espiritual do irmão mais velho? Quando Jesus termina a parábola, ele termina a parábola de uma forma abrupta. Eu estava conversando outro dia com alguém e a pessoa até levantou isso, mas Jesus não termina a história. Para de repente. Mas ele termina dessa forma porque ele quer comunicar exatamente isso. Que o estado de perdição, de alienação do irmão mais velho é muito mais perigoso espiritualmente do que o irmão mais novo. Muito mais. Porque o irmão mais novo, ele caiu em si. Aliás, essa é a expressão do versículo 7. Caindo em si. Ele sabia que ele precisava de salvação. Ele sabia que ele precisava de acolhimento. Ele sabia que ele precisava de perdão. Ele percebeu o mal na vida dele. E deu meia volta. O irmão mais velho, não. Ele não percebeu. Ele ficou na dele. Se você falar para alguém que tem uma vida moral, uma vida bonita, uma vida toda certinha, se você chegar para uma pessoa dessa conversando, e uma pessoa que lê a Bíblia, talvez tenta obedecer, ser bastante religioso e fazer tudo certinho, e falar para ele que você é uma pessoa que está alienada de Deus, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ficar muito ofendida. O problema do filho mais velho é que ele não estava alienado ou longe do pai por aquilo que ele não fazia. Ele não estava alienado do pai ou longe do coração do pai, do amor do pai, porque ele resolveu rejeitar o pai. Não. Ele estava longe do pai porque ele era justo. Porque ele estava vivendo de uma maneira, entre aspas, reta. Ele era certinho. E o fato dele ser certinho, aos seus olhos, essa autojustiça, essa autorretidão, autoatribuída, fazendo tudo certo, era exatamente isso que o estava afastando do pai. Por isso ele estava perdido. Porque ele era um religioso, nesse sentido da parábola. Como os fariseus e como os mestres da lei, que conheciam, ensinavam,
praticavam, eles eram, inclusive, admirados pelo povo. Os fariseus eram admirados pelo povo. Do tipo assim, a gente nunca vai poder ser que nem esses caras. Havia um abismo entre o povo e os fariseus. Havia um desprezo pelos fariseus da massa popular. A pessoa vai ficar muito ofendida. Se você sabe que você está doente, você vai para o médico. Se você não reconhece ou não percebe a sua doença, e você não vai buscar ajuda, se dependendo da doença, você vai morrer. A religião do moralismo, ela funciona no seguinte princípio: eu obedeço, e então Deus me aceita. Mas o Evangelho, como nós vamos ver domingo que vem, opera em outro princípio. Eu sou aceito por Deus através de Jesus Cristo. Portanto, eu obedeço. É o contrário. Essas duas maneiras radicais de ver a vida, da dinâmica da vida, elas também têm um resultado radical. Se você olha num lugar, numa igreja, numa congregação, numa reunião de pessoas que se declaram, né, cristãos, evangélicos ou protestantes, provavelmente, olhando para o grupo, você não vai ver a diferença. Mas vai haver pessoas ali que operam numa dinâmica da autorretidão, e vai haver pessoas ali que oram do mesmo jeito, fazem as mesmas coisas, falam as mesmas expressões, contribuem, enfim, vão ao culto, etc. e tal, mas por dinâmicas diferentes. E aí é que está o perigo. Porque isso produz dois tipos de caráter diferentes. Por um lado, ira, falta de alegria no íntimo, um sentimento de superioridade, de insegurança, um espírito condenatório daqueles que não estão dentro do padrão. Isso é produzido pelos que se acham religiosos ou bons. O outro tipo talvez demore mais. A mudança, a transformação talvez seja mais lenta. Mas o que produz essa outra dinâmica? Produz contentamento, alegria na alma, humildade, uma postura benigna, uma postura de acolhimento para o próximo, e um espírito que perdoa. O resultado é diferente. E às vezes você tem pessoas juntas no mesmo grupo que operam debaixo de duas dinâmicas diferentes. E o que mais preocupa, a menos que a gente que está frequentando, que faz parte, né, do segmento religioso chamado evangélico, que segue, né, que frequenta, que tem os hábitos, a menos que a gente entenda a diferença entre essa religiosidade e o verdadeiro evangelho, nós constantemente vamos correr o perigo de cair numa postura de irmão mais velho. E mais, quando nós, no nosso segmento, acolhermos irmãos mais novos, que vão chegar realmente caindo em si e buscando esse pai, na convivência com os irmãos mais velhos, nós corremos o perigo de torná-los irmãos mais velhos. O que é pior ainda. Mas o pai saiu de casa e foi até o filho mais velho e disse: filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Você é quem você é porque você é meu filho. Você não precisa me provar nada. Eu não estou medindo você na base de performance religiosa.
Essa escravidão que você sente, na realidade, eu nunca impus sobre você. É a escravidão do pecado, do fato de você estar perdido, de você estar operando e vivendo baseado numa dinâmica errada. Filho, eu te amo. Sempre te amei. Você faz parte da família. Vem aqui, eu quero te abraçar. A festa é minha, mas a festa é sua também. Vamos celebrar a alegria no que aconteceu com o seu irmão mais novo. E você também pode ter essa alegria no seu coração, na sua vida. Você também pode sentir o calor do meu abraço. Você não está aqui como empregado, como escravo, você é meu filho. Tudo que é meu é seu. Aí, a obediência, a honra, o respeito, todas essas coisas vão ser consequência no relacionamento entre o pai e o filho. E já estamos terminando. Mas eu queria que você fizesse desse momento um momento de reflexão pessoal. O Evangelho não é o caminho da não religião, nem o caminho da religião. É uma oferta que Deus faz. É o pai que sai da casa para receber o filho e acolhê-lo dentro da sua casa. Quer ele seja daquele espírito não religioso, independente, que vai experimentar e descobrir o significado da vida, rompendo todas as regras, não aceitando estereótipos, querendo ter a sua própria experiência, ou aquele que tem a tendência de fazer tudo certo, para poder agradar o pai e merecer alguma coisa do pai. Não é nenhum nem outro. Como vamos ver a semana que vem, é o caminho da graça.